Relacionamentos são ótimos, mas podem se tornar um pesadelo na vida de alguns casais em certos casos. É comum uma mulher encontrar um homem mentalmente perturbado, mas o contrário também pode acontecer. E não é tão raro quanto podemos imaginar haver também namoradas psicopatas. Olá, seja bem-vinda e seja bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Eu sou Bombinha e neste vídeo vamos conhecer algumas mulheres que tornaram a vida de seus parceiros um verdadeiro inferno. Veja, por exemplo, o caso de Christia Pongratz, da Virgínia, nos Estados Unidos. Ela encontrou o homem da vida dela aos 28 anos de idade, William Hertzenrieder, então com 76 anos. Tudo bem que a diferença de idade era enorme, mas não justifica o que ela fez. Depois de um ano de relacionamento, William queria terminar a relação, mas ela não aceitou. As brigas eram constantes. E o que Christia fez? Durante a discussão, ela se apoderou da bengala e o acertou várias vezes até a morte. Ela pegou 15 anos de prisão. Em outro caso, a vítima foi um oficial inglês chamado Wayne Robinson. Ele quis curtir a noite em uma boate, onde conheceu Dominique Fisher. Lá pelas tantas, já dominados pelo álcool, foram para o apartamento do rapaz, onde iriam passar o resto da noite juntos. Motivada também pelas drogas que eles haviam ingerido, ela simplesmente se aproveitou que o rapaz estava praticamente desmaiado e, com a ponta de uma faca, gravou seu nome no braço de Wayne, além de ter feito outros cortes no ombro dele. No julgamento, Dominique, então com 22 anos, foi acusada por ferimentos ilegais e sentenciada a 2 anos de trabalhos comunitários. O britânico Mark Cogrill conheceu Tracy Davis através de um site de relacionamentos. O casal ia bem, até ela surtar no dia do aniversário de Mark, quando ele completava 45 anos. Naquele dia, ela estava chateada por não conseguir engravidar. Mark, vendo que ela estava brava e decepcionada, tentou consolá-la. Foi quando ela pediu-lhe um beijo. E assim que ele a beijou, Tracy mordeu a língua dele com tanta força que arrancou um pedaço. Ela então simplesmente cuspiu o pedaço da língua que ficou em sua boca. Segundo Mark disse em uma entrevista posteriormente, o incidente o deixou com dificuldades para falar, incapaz de distinguir alimentos e incapaz de trabalhar. Tracy pegou 3 anos de cadeia. Há pessoas que de fato são doentes e não há outro adjetivo para elas. Um homem russo, identificado como Alik, conheceu Kira após ele ter se divorciado. O relacionamento já durava 2 anos e eles moravam juntos, quando ela passou a insistir que se casassem. Alik sempre dava um jeitinho de se esquivar, mas uma resposta dele, sem dúvida, foi a gota d'água para Kira. Ele disse que se fosse para se casar, voltaria com a sua ex-esposa. E se ela voltasse a falar naquele assunto, ele interromperia o namoro. No momento, Kira apenas se calou, mas aproveitou-se do momento que ele dormia e literalmente explodiu as partes íntimas do rapaz com fogos de artifício. Por pouco, Alik também não perdeu a vida. Kira pegou 12 anos de reclusão. Os 2 casos seguintes são semelhantes e também seguem o padrão do caso Kira. Um deles ficou famoso no mundo inteiro, pois foi amplamente divulgado pela mídia. A equatoriana Lorena Gallo, quando morava nos Estados Unidos, conheceu John Bobbitt. Ela com 18 e ele com 21 anos. Começaram a se relacionar até se casarem 10 meses depois. Segundo ela disse anos depois, numa entrevista, tudo começou quando voltavam para casa e como ele dirigia sob efeito de álcool, ela pediu que parasse o carro. Do nada, ele a agrediu ali mesmo dentro do carro. Depois disso, as agressões passaram a ser constantes. Assim foi durante os 4 anos e meio de casamento, até que numa noite, aproveitando que John dormia, ela se armou com uma faca de cozinha bem afiada e decepou o pênis do marido. Lorena jogou o membro em uma rodovia, mas a mídia foi tão ampla que o caso virou anedota. O nome de Lorena Bobbitt passou a circular pejorativamente pelo mundo como um termo para namorada vingativa. No final do julgamento, Lorena foi inocentada por ter agido sobre um estado de perturbação mental temporária. John teve sorte na cirurgia de reconstituição e ainda se tornou ator pornô. Lorena casou-se novamente e fundou uma instituição dedicada a ajudar mulheres sobreviventes de violência doméstica. No Reino Unido, Tatiana Bastos e seu ex-namorado, Ricardo Moraes, estavam juntos há 4 anos, quando chegaram a morar juntos. Mas, com o desgaste do relacionamento, Ricardo resolveu dar um tempo aos dois, mesmo contra a vontade dela. Segundo o jornal The Sun,
Tatiana tentou a reconciliação, mas ficou sabendo que ele já estava com uma nova companheira. Então, num belo dia, ou talvez nem tão belo assim para Ricardo, ela foi até seu trabalho e disse que o levaria para casa, aproveitando para conversarem. Dentro do veículo, iniciaram uma discussão. Ela então parou o carro e, munida de uma faca, atacou Ricardo, perfurando gravemente a região pélvica do rapaz. Ele conseguiu fugir, mas não sem antes ter sido ameaçado de morte pela moça. A cirurgia de reconstituição teve sucesso, mas Tatiana pegou 32 anos de cadeia pela burrada que cometeu. Lisa Marie Cooker, uma mulher de 19 anos de Tampa, na Flórida, ficou sabendo que seu ex-namorado estava se casando. Sem pensar muito, ela foi até onde acontecia a recepção dos convidados, armada com uma navalha e um pé de cabra. Gayle Rose, a mãe do noivo, atendeu a uma batida na porta e encontrou Cooker parada na porta e não permitiu que ela entrasse. Revoltada, Cooker atacou a mãe do noivo com um pé de cabra, mas foi contida por alguns convidados e o confronto se resumiu em puxões de cabelo de ambas as partes. Cooker então sacou a navalha e cortou a mãe do noivo. Os policiais chegaram e contiveram a confusão. Gayle foi levada ao hospital, onde recebeu 16 pontos no braço. Cooker foi presa na cadeia de Hillsborough, sob a acusação de agressão agravada, causando grandes danos corporais. A data de comemoração do casamento não é muito bem lembrada pela família Rose. Agora um caso tipicamente tupiniquim. Em cidade de Tiradentes, zona leste de São Paulo, Ledinalva Gomes e Guilherme Costa, ambos com 25 anos na época do crime, namoravam há 7 meses. Mas o ciúme falou mais alto. Tudo teria começado em um bar, onde estava o casal acompanhado por um primo de Guilherme e mais alguns amigos. Segundo o primo do rapaz, Guilherme teria ficado com ciúmes devido às supostas investidas da namorada sobre seus amigos. Em casa, ainda discutindo, Ledinalva se armou com uma faca e atacou Guilherme. Logo após o ataque, a garota ligou para a cunhada e disse o que tinha acontecido. E ela teria agido em legítima defesa. Mas já era tarde demais. Ele havia falecido. Estes e tantos outros casos, como vimos, poderiam ter tido um final diferente, tanto para as agressoras como para as vítimas. Mas o momento da raiva, que pode ser motivado por diferentes razões, como o ciúme, a não aceitação e até mesmo o dinheiro, é algo que, às vezes, muita gente não tem controle. Você conhece algum caso como estes? Me conte nos comentários alguma experiência que você conheça ou que tenha passado e que quase resultou em uma consequência sem volta. Se você gostou do vídeo, deixe também seu like. E não se esqueça de se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. Ajude o canal Fatos Desconhecidos a continuar lhe oferecendo novos vídeos. Obrigado por me acompanhar até aqui. Um forte abraço e até a próxima. Tchau!